Olá, tudo bem? Aqui é Márcio, sou o autor do blog Jornada da Escrita. Estamos fazendo mais um vídeo a respeito de um texto publicado no nosso blog. Para quem já me conhece, saudações. Para quem não me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós vamos ler um texto do nosso blog e aproveitar também para fazer alguns comentários a respeito do texto. Hoje nós trouxemos um tema que fala sobre a questão do ato de julgar. O título é Neutralizando Julgamentos, uma questão de escolha. A ideia central, né, desta reflexão é como neutralizar o ímpeto de julgar para que nós consigamos fazer neste momento uma escolha mais apropriada para o que realmente importa. E no lugar de julgar nós temos opções, mas precisamos passar por uma análise um pouco mais reflexiva sobre isso. Então vamos partir para o texto e vamos ver o que nós podemos extrair de conhecimento sobre este assunto. Vamos lá. Então, a figura que mostra a escolha a não julgar, a figura, né, da justiça. Nosso julgamento tem validade temporária. O que julgar ou interpretar? Para julgar, não é preciso muito esforço. Por outro lado, para interpretar, são necessárias a temperança, a calma e a imparcialidade. Entretanto, isto exige virtudes que somente encontramos junto à sabedoria. Mas por que, diante de emoções e sentimentos contraditórios, somos levados ao ímpeto de julgar? No fundo, já conhecemos a resposta. Algo que não podemos mudar ou controlar nos deixa inseguros, mas diante da impossibilidade de mudar alguém, podemos transformar nossa forma de pensar. Portanto, o principal questionamento não seria sobre interpretar e julgar, mas com o que deveríamos nos importar mais em momentos difíceis, diante de perdas pessoais, prejuízos e injustiças sofridas. Diante de certas situações e atitudes, realmente é muito difícil trabalhar com nossas interpretações sem julgar. Isso é humano. Bom, vamos lá. O ímpeto de julgar, ele vem primeiro, como uma reação. Normalmente para neutralizar não o fato acontecido, mas a nossa própria injúria em relação ao fato acontecido, em relação a um prejuízo que alguém causou ou algum dano que a gente sofreu e que não foi, entre aspas, a nossa culpa. Então a reação de julgar, ela nos leva a uma situação de inconformismo e uma vontade própria de acabar logo com a questão. E é através de julgamentos que nós não podemos nem mesmo ser racionais apenas por impulso. Nós acabamos pensando, julgando, sentenciando e executando. Isso é humano. Mas ao invés disso, talvez a gente possa mudar a perspectiva. Que antes de julgar, talvez a gente possa entender o que passa por nossas cabeças antes de formularmos uma interpretação, né, que sem a qual a sabedoria nós não podemos ter um julgamento adequado. E por esse motivo nós vamos aprofundar um pouquinho melhor esta discussão através do prosseguimento do nosso texto. Vamos lá. Situações que nos consomem energia vital. Ao refletirmos bem, nossa primeira reação de interpretar e julgar sempre nos leva a algum estado emocional ou sentimento como a agressividade, ansiedade, impulsividade,
radicalismos e descontroles emocionais que nos fazem negligenciar nossa própria segurança e bem-estar. Às vezes, a vontade de fazer justiça com as próprias mãos nos faz esquecer da conhecida lei do retorno, a qual é válida para qualquer pessoa. Por isto, interiormente, sabemos que não precisamos nos preocupar com o destino de outra pessoa. Primeiro, porque não nos cabe sabê-lo. E em segundo, essa lei é inegável e irrevogável. Assim, não se justifica nos desgastarmos por coisas que já estão determinadas pelas leis naturais. Já existe o velho ditado: após toda tempestade vem a bonança. Assim, A. Junto à nossa própria dor, vem a sinceridade para acolher quem também está com dor. B. O sofrimento é algo que nos obriga a sermos fortes. C. Desastres naturais ou calamidades temporárias trazem-nos uma consciência sobre nossa própria insuficiência e incapacidade de controlar todas as coisas. Na solidão de nossas jornadas individuais, sempre teremos a companhia do silêncio restaurador e aquela conexão com o poder maior que nos rege. E, diante do desamor, podemos compreender e praticar melhor o amor verdadeiro. O que significaria esse trecho aqui? Bom, mudando de perspectiva e escolhendo, ao invés de julgar, aquilo que nos traria maiores benefícios, né? E de repente uma maior compreensão do porquê que passamos por certas situações, nós podemos entender que nada acontece sem um propósito. Às vezes nós nos perguntamos por que Deus permitiu que acontecesse tal coisa. Porque a gente vê tantas injustiças, né? E muitas vezes a justiça terrena, né? Ela acaba viabilizando que isso continue acontecendo. Então, nós temos uma tendência de muitas vezes querer fazer a própria justiça. E isso muitas vezes vem acompanhado de sentimentos, e não propriamente sentimentos edificantes. Na verdade, nós vemos muitas situações na vida em que, por conta de não compreendermos certos fatos, que depois nós vamos aprender com isso e, de repente, deixar a lei do retorno acontecer, né, por si só, sem nos preocuparmos em nós assumirmos as rédeas de qualquer julgamento, é que a compreensão de certas coisas dependem realmente de que passemos por certas situações. Então, a experiência da dor é um exemplo. Quando nós sentimos dor, passamos por isso, a partir daí nós começamos a entender e compreender a dor de outras pessoas. Quando a gente, por algum momento, sofre, né, por algum motivo ou outro, às vezes não há outra saída do que a gente se fortalecer. Sem o qual, né, se não houvesse um motivo, nós não nos forçaríamos a ser fortes. Em algumas situações que envolvem calamidades ou surpresas da natureza, né, apenas às vezes nos chamam a atenção para o fato de que nós não temos o controle sobre todas as coisas. Essa consciência muitas vezes é necessária e vem através de acontecimentos inesperados. É uma lição da natureza, é uma lição do imprevisto, da imprevisibilidade das coisas. E nós sabemos disso, mas muitas vezes esquecemos que nós não temos o controle sobre todas as coisas. Muitas vezes, em nosso próprio silêncio, é até melhor do que a gente explodir ou a gente reagir instintivamente, né, no ímpeto, né, da emoção,
a vontade de agir e fazer algo em troca, né? Aquele revanchismo, aquela coisa de dar o troco, né? Muitas vezes a solidão e o nosso silêncio pode nos trazer algo muito melhor, que é uma conexão com um poder maior, que nos trará uma coisa muito importante que a gente chama de sabedoria. E uma outra e última questão é que toda demonstração de desamor que nós vivenciamos ou que nós passamos, na verdade é para que a gente possa compreender e praticar o amor verdadeiro. Porque só quem sente o desamor pode fazer isso, né? Através do desamor entendemos o que é o amor verdadeiro. Então, tudo depende de uma perspectiva, de uma forma de enxergar, né, o outro lado da moeda, né? Prosseguindo aqui. Deixar de julgar e fazer escolhas é o que importa. Será que podemos duvidar da intenção do Criador de tudo, sobre nossos destinos? Assim, quando formos tentados a julgar alguém, é bom lembrar que não possuímos um senso de justiça infalível, pois nossas medidas sempre serão diferentes, a depender de nossos egos, preferências e crenças. Talvez a melhor escolha seja cuidarmos de nossa própria consciência e extrairmos lições edificantes para as nossas vidas. Nossa natureza humana, quase sempre contraditória, não nos isenta de também poder causar dores e injustiças, mesmo de forma involuntária, e por isso precisamos sempre estar atentos diante daqueles impulsos de culpar outras pessoas por algo que disseram ou fizeram. Diante do incorrigível, importa saber o que nós vamos escolher falar e fazer para o nosso próprio bem, em comunhão com o nosso destino. Bom, nessa parte do texto, ele só reforça que realmente a nossa reatividade ela pode ser prejudicial. Então, a partir do momento que nós compreendemos que a nossa própria justiça ela pode ser imperfeita e a nossa percepção das coisas também muda conforme nós vamos vivenciando e aumentando o nosso conhecimento e acumulando saberes, a nossa interpretação da realidade, o nosso conhecimento das causas e as motivações que levaram ao fechamento de um determinado evento ou à conclusão de um acontecimento que em primeiro momento pode não ser prejudicial, mas que tem talvez um fundo, algo a que nós precisamos compreender que nós ainda não tínhamos entendido. Então, não quer dizer que isso anularia os erros ou as injustiças cometidas contra nós, mas muitas vezes a nossa reatividade pode causar algo pior, porque nós somos falhos e tudo depende das nossas crenças, tudo depende dos nossos egos em querer fazer justiça, por exemplo. A partir de que consciência? Qual direito nós temos de colocar nosso posicionamento sobre os outros? Como que nós podemos pensar que a nossa visão é a mais perfeita? E mesmo que nós tenhamos um padrão socializado de justiça, é bom lembrar que muitas vezes esse padrão pode estar influenciado por uma doutrina, pode estar influenciado por um paradigma dominante que nos faz criar valores, crenças, que muitas vezes não são os mais corretos e nem os melhores. Por esse ponto de vista, qual seria o melhor critério? Talvez aquele que está dentro do nosso coração, aquela voz interna que nos diz o que é o certo e o que é o errado, aquele conhecimento que nos vem através de uma conexão com algo muito maior do que existe na Terra. Essa conexão nos é dada desde que nascemos,
essa natureza, essa essência existe dentro de nós. E muitas vezes o nosso eu, o nosso fazer, acaba se sobrepondo ao que existe dentro de nós mesmos. E as consequências também vêm, né, de uma forma como consequência, como algo que faz parte, né, da lei do retorno. Portanto, talvez seja o momento da gente pensar em como que a gente reage e o que a gente, junto com as nossas interpretações erradas, acabamos fazendo julgamentos. Então, se nós realmente acreditamos que existe uma força maior regendo todos os acontecimentos, que faz com que nós tenhamos encontros e desencontros nessa vida, existe dentro de uma, de uma missão, dentro de um propósito, dentro de uma razão que nem a gente pode compreender, mas que provavelmente está alinhada com o nosso próprio crescimento e desenvolvimento humano. Portanto, terminando esta reflexão, espero que possa ter contribuído para você formular a sua própria ideia, se era esse o tema que você por acaso já estava pensando, que nossa reflexão em conjunto aqui possa ter esclarecido alguma coisa. Nesse sentido, eu agradeço também aqueles que ficaram, né, ouvindo este vídeo, e espero poder criar mais um vídeo a respeito de outro texto e que isso possa colaborar, né, com as suas reflexões. Então, vamos terminando por aqui. Tudo de bom? Fique em paz.